E aí galera, como é que vocês estão aí? Todo mundo primeira de luxo? Estamos aqui, né? Pronto para mais uma aula. Pessoal, depois que nós já vimos aí a questão da constante de equilíbrio, né? Fizemos aí algumas atividades, é isso? Hoje nós vamos falar a respeito do deslocamento de equilíbrio, ou também chamado de princípio de Le Chatelier. Primeiramente vamos revisar bem rápido, pessoal, o que é, ou seja, quando é que uma reação está em equilíbrio químico. Primeiro, essa reação tem que ser reversível, que é a dupla seta, né? E a principal definição que nós vamos ter para o equilíbrio químico são os seguintes: a velocidade da reação direta, que é quando o reagente se transforma em produto, tem que ser igual à velocidade da reação inversa, que é quando o produto se transforma em reagente. Então, quando as duas velocidades se igualam, aí nós temos o equilíbrio químico. Outra coisa, as concentrações dos reagentes e dos produtos também tem que permanecer constantes. Então, isso aí é justamente o que a gente chama de equilíbrio químico. Para hoje, pessoal, dando continuidade, nós temos aqui o chamado deslocamento de equilíbrio, ou também chamado princípio de Le Chatelier. Então vejamos aqui o que é que diz esse princípio para a gente. Segundo Le Chatelier, quando ocorre alguma perturbação externa, ou seja, que vem de fora, né, de fora para dentro, em um sistema em equilíbrio, ele, ou seja, o próprio a própria reação, né, se desloca no sentido de minimizar essa ação para retornar ao estado de equilíbrio anterior ou atingir uma nova situação de equilíbrio. Ou seja, você tem a reação, alguma coisa que vem de fora, externo, vai atuar sobre a reação, que é o lápis. Então o que acontece? O lápis, né, que é a reação, ela vai tentar deslocar para um dos lados no sentido de minimizar esse efeito que vem de fora, né, para que essa equação, para que essa reação ela volte ao seu equilíbrio anterior ou atinja uma nova situação de equilíbrio. Então é isso que diz para a gente o princípio de Le Chatelier. Aí galera, quais são os fatores, né, que vão alterar essa reaçãozinha? Pessoal, os fatores que vão alterar aqui essa reação são três: temperatura, certo? Pressão, ok? E concentração. Então esses daqui são os três fatores externos que irão aí atuar, né, no equilíbrio químico, ok? Então vamos falar um pouco aí sobre cada uma delas. A princípio vamos iniciarmos com temperatura. Galera, temperatura, né, a gente viu lá no assunto de termoquímica que a reação ela tanto pode absorver calor, se ela for uma reação endotérmica, né, tá aqui, ó, absorve calor, o ΔH vai ser positivo, né, ou seja, o ΔH é maior que zero, certo? Ou então essa reação ela pode liberar calor, certo? Se no caso ela for uma reação que exotérmica. Aí sendo exotérmica, o ΔH vai ser menor que zero, ou seja, será o valor que negativo. Ok, pessoal? Então, para explicar melhor essa parte aqui, eu coloquei aqui a vocês uma reação que é a chamada síntese da ureia, ou melhor, da amônia. Isso aqui é a síntese da amônia. Estou revisando aí o assunto do primeiro ano. Síntese por quê? Pessoal, síntese ou adição é a mesma coisa. Você tem dois reagentes, né, o nitrogênio e o hidrogênio, formando a amônia. Então, dois reagentes formando um único produto, reação de síntese ou adição. Ok? Galera, vejam aqui, observando o ΔH da reação, vejam que o ΔH nós temos um valor negativo. Então, se nós temos aqui um valor negativo, implica dizer que essa reação direta, olha aí, ó, a reação direta,
ela vai ser uma reação que exotérmica. Como assim, Cristóvão? Direta. Por exemplo, reagente transformando em produto. Se aqui deu sinalzinho de menos, então quer dizer que direto, ó, né, a reação vai ser exotérmica. Então, se direto ela vai ser exotérmica, então inverso ela vai ser o quê? Endotérmica. Estão vendo a setinha aqui, ó? Essa setinha para lá, o nosso lado direito, quer dizer que a reação vai ser direta. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Aqui, no caso, é reação direta, ok? E aqui, no caso, vai ser reação que inversa. Então, implica dizer, pessoal, que neste caso aqui, direto a reação vai ser exotérmica, inverso endotérmica, apenas nesse caso. Aí, o princípio de Le Chatelier, com relação aqui à temperatura, vai ser o seguinte, ó. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, ou seja, se você fornecer calor, ela vai absorver o calor ainda mais, então vai deslocar para o lado endotérmico, certo? A diminuição da temperatura, olha aí, a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Então, pessoal, o que é que nós poderíamos dizer a vocês com relação a essa questãozinha aqui, ó? Se nessa reação eu aumentar a temperatura, o que é que vai acontecer com o nosso elemento? Olha aí, ó, se você aumentar a temperatura aí, tá? Essa reação, ó, o aumento da temperatura favorece, que sentido da reação? Favorece a reação que? Endotérmica. Então, se você chegar aqui nesta reação e aumentasse a temperatura, a reação deslocaria para os reagentes. Cristóvão, por quê? Por que ia deslocar para o lado dos reagentes? Justamente por isso, ó, que se você observar aqui, endotérmico é a reação inversa. Não é isso, galera? Então, nesse caso, essa reação aqui, se você aumentar a temperatura dela para essa reação, aumentando, ia deslocar para o lado dos reagentes. Por quê? Porque ela é direto, ela vai ser exotérmica. Então, nesse caso aqui, para a formação da amônia, nós teríamos que ter uma diminuição da temperatura. Entendeu? O esquemazinho. Por isso que aqui a temperatura ela é um dos critérios mais complicados que tem. Porque, primeiro, você tem que lembrar o que é uma reação endotérmica. Por isso eu coloquei. É aquela que o ΔH vai ser o quê? Maior que zero. ΔH positivo. Se o ΔH for negativo, ela é o quê? Exotérmica. Então, para ser endotérmica, certo? Tem que ser ΔH maior que zero, exotérmica menor que zero. Então, dentro dessa reação, como o ΔH foi menos, então isso quer dizer que para essa reação direta, né, ela vai ser exotérmica, inversa, ela vai ser endo. Então, se aumentar, o aumento da temperatura sempre favorece o lado endotérmico. A diminuição sempre favorece o lado exotérmico. Certo, pessoal? Então, aqui, se você aumentar, vai deslocar para o lado dos reagentes. Por quê? Porque favorece a reação inversa. Ok, galera? Esse é o efeito da temperatura aí no equilíbrio da reação, né? O segundo fator que nós temos aqui é relacionado à pressão. Então, olha só o que é que nós vamos dizer aqui para a pressão. O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido da reação em que há diminuição na quantidade de matéria das partículas gasosas. Estou marcando aqui, ó, gasosas. Sim, aumento da pressão, diminuição na quantidade de matéria das partículas gasosas presente no sistema, isto é, no sentido de contração do volume. O que é que eu estou marcando aí, que são as palavras-chave dessa minha definição, né? O segundo, a diminuição da pressão desloca
o equilíbrio no sentido da reação em que há aumento na quantidade de matéria das partículas gasosas presente no sistema, isto é, no sentido de expansão do volume. Então veja, pessoal, o que é que está dizendo essa teoria para a gente? Se você aumentar a pressão, ela vai deslocar no sentido que tem a menor quantidade de elemento no estado gasoso, ou seja, aumentando a pressão, ela vai para o lado da contração do volume. Se você diminuir a pressão, ela vai para o lado que tem o maior, ou seja, vai tender à expansão do volume. Pessoal, vamos entender melhor no exemplo. Ó, mais uma vez, galera, estou aqui usando a formação da amônia, mesma reação da anterior. Neste caso aqui, o que é que quer dizer esse aumento ou essa diminuição de elementos, de partículas no estado gasoso? Olha, galera, quando você observar aqui o N2, nós temos, na frente dele não tem nada. Nós já sabemos o seguinte: toda vez que não tem nada, é porque nós temos um, né? Isso. Nós temos um. Então aqui, né, nós temos um N2 com mais 3H2. Então 3 com mais 1 aqui vai dar 4. Então o volume que a gente tem aqui, ó, vai ser igual a 4 volumes, que é 3 de H2 com mais 1 de N2, 4 volumes. Então a gente tem 4 volumes de gás do lado dos reagentes, do meu lado esquerdo, certo? E aqui, nesse outro aqui, ó, nós só temos apenas 2, certo? Nós só temos apenas 2 volumes do lado dos produtos. Então, nesse caso, pessoal, se eu aumentar a pressão, né, como diz aqui no textozinho, ó, o aumento da pressão desloca no sentido de diminuição. Então, o que é que eu estou dizendo com isso daqui? Vamos reforçar aqui para vocês. Olha só, nessa reação aqui teve um aumento de pressão. Então, minha galerinha do segundo ano, se nós tivermos aqui um aumento de pressão, para que lado vai acontecer o deslocamento da reação? Ó, de acordo com o texto de Le Chatelier, o aumento da pressão desloca no sentido da diminuição, ou seja, da contração do volume. Então, se aqui nós temos 4 volumes, que é 3 aqui, com mais 1 aqui, ó. Se aqui eu tenho 4 volumes e aqui eu só tenho 2, então o aumento da pressão vai deslocar para o lado dos produtos, no caso para a direita. Então a gente pode colocar da seguinte maneira, ó: desloca a reação para a direita, ou seja, para os produtos. Ok, galerinha? Então é isso daí, ó. Se nós tivermos, certo? Se nós tivermos aqui um aumento na pressão dessa minha reação aqui, né? Um aumento da pressão deslocava a reação para a direita, ou seja, para o lado dos produtos. Por quê? Porque o aumento da pressão favorece a contração do volume. A mesma coisa, certo? Se eu tivesse aqui a diminuição da pressão, se eu tivesse a diminuição da pressão, aí nesse caso já iria deslocar o equilíbrio químico na reação para o lado esquerdo, ou seja, para o lado dos reagentes. Certo, pessoal? Então nesse caso está aqui o esquema. Aumentou a pressão, ele vai deslocar para o lado menor. Diminuiu a pressão, ele vai deslocar para o lado maior. Ok? Isso aí é o chamado princípio de Le Chatelier. Essa foi a nossa o segundo fator. E agora vamos para o terceiro fator, que é o fator da concentração. Então tá aqui, ó. Observe que as palavras-chave nós vamos circular. Adição de uma substância ao sistema, isto é, o aumento da sua concentração,
desloca o equilíbrio no sentido de consumir parte da quantidade adicionada. Se você colocou, em outras palavras, a gente pode dizer assim: se você adicionar um reagente, ele vai deslocar para o lado dos produtos. Se você adicionar um produto, ele vai para o lado dos reagentes. É isso que está dizendo aqui nesse tópicozinho que a gente colocou. Adição, aumento da sua concentração, consumir parte da quantidade adicionada. Certo? E outra, galera, se tivermos a remoção de uma substância ao sistema, isto é, a diminuição da sua concentração, desloca o equilíbrio no sentido de repor parte da quantidade retirada. Ou seja, se você colocar um reagente, né, o sistema vai deslocar o equilíbrio para o lado dos reagentes, né? Se você retirar um produto, o sistema vai deslocar o equilíbrio para o lado dos produtos. Então é isso que diz aí na questão da concentração. Se você adicionou reagente, ele desloca para o produto. Se você adiciona o produto, ele desloca para o lado dos reagentes, vai consumir. Se você retirar produto, o sistema desloca para o lado dos produtos. Se você retirar reagente, ele desloca para o lado dos reagentes, certo? Então, pensando aqui nessa questãozinha aqui, vamos comentar aqui esse outro exemplozinho também. Então aqui, ó, galera, nós temos aqui, né, a formação, mais uma vez, a síntese. Então tem duas perguntas. O que vai acontecer se adicionar nitrogênio, que é o N2, na reação? Então pensa aí comigo. Se for adicionado nitrogênio gasoso na reação, o que é que vai acontecer aqui? Bom, de acordo com o que eu falei a vocês agora, né? Se a gente adicionar qualquer reagente, a equação vai deslocar no sentido de consumir. Então, se você adicionou reagente, você vai deslocar para o lado dos produtos, porque a adição desse reagente aqui vai aumentar a formação de produto. Então, a resposta seria, né, desloca a reação para direita, ou seja, produtos, né? A reação vai ser deslocada para os produtos. Ok, galera? Outra pergunta aqui que nós podemos fazer a você: se nós retirarmos, se retirar hidrogênio, que é o H2, na reação, o que é que vai acontecer aí, galerinha? Bom, se eu retirar hidrogênio aqui da reação, o que é que vai acontecer? Então, aquela questão, ó, se tivermos a remoção de um dos elementos da reação, o próprio sistema vai tentar repor parte daquele elemento, né, que foi retirado. Então, se na reação for retirado o H2, o deslocamento vai para o lado também dos reagentes, né? Por quê? Porque se for retirado o reagente, a reação vai deslocar para o lado dela, tá? Então, coloca aí, ó, desloca a reação para a esquerda, ou seja, para os reagentes. Certo, pessoal? Então, esse aqui é o efeito da concentração nas reações. Certo? Então, pensando nessa formazinha aqui, vamos... Sim, tem outra questão também que vocês estão acompanhando aí no nosso material, que fala a respeito do catalisador. Se colocarmos o catalisador em uma reação química, qual o efeito deste catalisador com relação ao equilíbrio químico? Galera, o catalisador, nós já vimos aqui em aulas anteriores, foi assunto de cinética química. Primeira coisa, para que serve um catalisador? Para aumentar a velocidade da reação, porque nós vamos diminuir a energia de ativação. Coloquei aqui, ó, catalisador diminui a energia de ativação,
Com isso aumenta a velocidade da reação. Não altera o equilíbrio da reação. Ou seja, neste caso aqui, nós não teremos, certo? O deslocamento da reação. Como aqui o próprio, né, grafo já diz aqui, que nós já trabalhamos com isso daqui em aulas passadas, né? Porque no caso, ó, isso daqui vai ser uma reação sem catalisador, ok, galera? E isso daqui pra gente é uma reação, certo? Reação com catalisador. Beleza, galera? Então, neste caso, ó, o que é que vai acontecer de uma reação para outra? Nós vamos ter a diminuição da energia de ativação. Com isso, o que está de azul vai ficar mais rápido, porque não vai precisar de muita energia. Então, o catalisador, ele não altera a reação. Lembre-se também, se por acaso o que eu falar aqui a vocês aí for algum elemento que esteja no estado sólido ou líquido, né? Nesse caso também não vai alterar a reação, né? Porque lembre-se que nas constantes de equilíbrio, né? Que foi em mol por litro, né? Ou seja, o Kc, quem vai influenciar são elementos no estado aquoso e gasoso. Se for o Kp, que é a constante em termos de pressão, só quem influencia são elementos no estado gasoso, tá certo? Então, nesse caso aí, isso também vale para o deslocamento. Se você de repente colocou um reagente e esse reagente esteja no estado sólido, então nesse caso não vai influenciar nada, ok, galera? Beleza? Então vamos resolver aqui esses dois exemplos aí para a gente fechar a aula sobre a parte do deslocamento. Tá lá. Considerando o equilíbrio químico, tá aqui a reaçãozinha. Então, pessoal, o que é que nós já podemos dizer aqui a vocês? O seguinte, ó, vejam que o ΔH da reação vai ser o ΔH o quê? Negativo. Então isso quer dizer que a reação direta será exotérmica, ok, galerinha? E que a reação inversa será endotérmica. Cristóvão, o que é isso? Mais uma vez, ó, reação direta é aquela que o reagente vai se transformar em produto. Então, direto, ela vai ser exotérmica, certo? E inverso é aquela onde o produto se transforma em reagente. Ok? Bom, mas aqui pergunta o seguinte. Seguindo o princípio de Le Chatelier, coloque a letra E nas alternativas em que o equilíbrio é deslocado para a esquerda, ou seja, inversa, e D quando ele é deslocado para a direta, certo? Então, pessoal, primeira pergunta aqui: se tivermos a diminuição da temperatura do sistema, aí se quiser aí dar uma pausazinha, volta um pouco o vídeo e olha o efeito da temperatura. Lá nós dizemos o seguinte, pessoal: se você aumentar a temperatura, ela vai deslocar no sentido endotérmico, certo? Então, aumentou a temperatura, vai para o lado endotérmico. Se diminuir a temperatura, vai para o lado o quê? Exotérmico. Então, aqui, ó, teve uma diminuição da temperatura. O lado exotérmico vai ser que lado? Reação direta. Reação direta é para o lado direito, ó, direta, inversa, entendeu? Então aqui nesse caso nós vamos aqui colocar um D na nossa primeira opção. Diminuiu a temperatura do sistema, então na diminuição da temperatura favorece a transformação exotérmica, que é a reação direta. Beleza, galera? Letra B. Se aumentasse a pressão do sistema. Então, para isso daqui, vamos resolver aqui o esquemazinho. Ó,
Aqui, quando fala em pressão, o que vai influenciar para a gente são os coeficientes. Aqui nós temos um 2, aqui nós temos um 3. Então, 3 com mais 2 vai dar 5 volumes. Ok? Aqui nós vamos ter 5 volumes do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, aqui eu tenho 2 e aqui eu também tenho 2. Então, 2 com mais 2, 4 volumes. Ok, galera? Então, voltando para cá, se nós tivermos um aumento na pressão do sistema, aí você volta lá e veja o que eu falei aqui agora há pouco para pressão. Se você aumentar a pressão, vai para o lado menor. Se você diminuir a pressão, vai para o lado maior. Né? O deslocamento é isso. Então, se aumentar a pressão do sistema, ele vai para o lado menor. Onde é o lado menor? Aqui, ó, você tem 5 volumes do lado esquerdo, lado dos reagentes, e aqui nós temos 4 do lado direito. Então, aumentar-se a pressão do sistema, vai para o lado menor, então também será aqui um deslocamento para o lado direito. Vai favorecer aí, pessoal, lembre-se que quando a gente fala lado direito e tal, é porque vai favorecer, se você aumentar aqui a pressão, vai automaticamente favorecer a formação da água gasosa e a formação do dióxido de enxofre gasoso. Isso é o que vai acontecer se aumentar a pressão. Certo? Vamos lá. Adicionando-se dióxido de enxofre ao sistema. O dióxido de enxofre é o SO2, que é esse cidadãozinho daqui. Então, minha galera, vamos lá, ó. Esse daqui. Se você adicionar um elemento, né, a adição de um elemento desloca no sentido oposto. Então, se foi adicionado aqui SO2, automaticamente o equilíbrio dessa reação vai para o lado que? Esquerdo. Vai favorecer aqui a formação de reagente, ó, de ácido sulfídrico e oxigênio. Então, letra E aqui, adicionando-se dióxido de enxofre ao sistema, vai para o lado esquerdo. Ok? Vamos aqui agora. Retirar-se gás oxigênio do sistema. Pessoal, eu falei a vocês que quando a gente tem aqui, ó, se você adicionou, né? Se você adicionou aqui, no caso, o oxigênio, o O2, né? O O2 aqui, certo? Adicionando o O2, automaticamente, o que é que vai me acontecer? Se você adicionar, ele vai para o lado oposto. Se eu adicionar só oxigênio, ele vai deslocar para o lado direito. Não é isso? Agora, se você retirar o oxigênio, você retirou o oxigênio, retirou o O2, então automaticamente ele vai tentar repor aquilo que foi retirado. Ok, galera? Então, aí nesse caso, ele vai deslocar o nosso elemento para o lado esquerdo. Entendeu? Então, qualquer elemento aqui que você retirar, sempre vai tentar repor o que foi retirado. Se retirasse H2S, então vinha para o esquerdo. Retirando o O2, vinha para o esquerdo. Se eu retirar H2O, vai para o lado direito, né? Porque está do lado direito. Entendeu? Então, o que você retirar, ele vai tentar repor aquilo que foi retirado. Quando você adicionar, ele vai para o lado oposto. Ok? E fechando aqui a nosso exemplo número 1, nós temos o seguinte. Adiciona-se um gás inerte ao sistema sem alterar o volume do sistema. Então, pessoal, se você adicionar, ele sempre vai tentar fazer o quê? Sempre vai deslocar para o lado dos produtos, tá? Então, aqui no caso, a adição, nesse caso aí, vai para o lado direito. Ok, galera? Então, nesse caso aqui, esse foi o exemplozinho número 1, né? Relacionando ao princípio de Le Chatelier. É uma questãozinha muito simples, né? Mas que tem muito que ter cuidado, ok? E fechando aqui o nosso exemplo, o exemplozinho 2, nós temos aqui o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que observar com relação aqui a essa questão, galera. Vamos lá, isso. Vou colocar aqui o nosso assim. Então, primeira coisa, galera, como essa reação aqui, ó, esse valor
está positivo do lado dos reagentes, a gente vai dizer a vocês que direta, essa reação vai ser o que? Exotérmica. Lembra vocês? Não, mito. Esqueça. Direta, a reação vai ser endotérmica. Não é isso? Por quê? Porque o calor está sendo absorvido, né? Então a reação direta aqui está sendo endotérmica. E no caso inversa, ela vai ser uma reação que? Exotérmica. Porque o inverso da endotérmica vai ser a exotérmica e assim sucessivamente. Então cuidado para não se atrapalhar, porque é aquela questão. Quando tem o ΔH, se o ΔH for o sinal de mais, né? ΔH com o sinal de mais, beleza? ΔH com o sinal de mais, ela é endotérmica. ΔH com o sinal de menos, ela é exotérmica, ok? Mas, continuando aqui a nossa... Agora, quando a equação está positiva do lado dos reagentes, aí ela vai ser endo, porque está absorvendo calor. E quando se for positiva do lado dos reagentes, do produto, aí ela será exo. Ok, pessoal? Bom, então vamos observar aqui essas questões e vamos analisar o que é que pergunta para a gente esse exemplo 2 aqui. Um sistema químico a certa temperatura contém os gases flúor, né, F2 no gasoso, oxigênio e fluoreto de oxigênio, em equilíbrio de acordo com a equação. Está aqui. Analisando o sistema, podemos afirmar que, primeiro, pessoal, se aumentarmos a temperatura do sistema, a concentração de OF2 aumentará. Pessoal, essa opção aqui para a gente estaria verdadeira ou falsa. Repetindo, se você aumentar a temperatura do sistema, o que é que vai favorecer? Então, no slide anterior, só vocês, ó, pessoal, se aumentar a temperatura de um sistema, vai favorecer a reação o quê? Endotérmica. Nesse caso aqui, ó, a reação direta será endotérmica, não é? Então, nesse caso, se aumentar aqui a temperatura, você vai deslocar a equação para o lado direito, porque direta, essa equação direta, ela é endotérmica. Então, essa primeira opção, ela para a gente estaria verdadeira. Ok, galera? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho aqui esse Vzinho, para vocês não esquecerem. Então aqui no caso, opa, isso. Essa está verdadeira. Porque, lembrar vocês, ó, se aumentar a temperatura do sistema, a concentração do FO2 aumentará? Vai, porque aumentando direto, a reação é endotérmica. Entendeu? Então aqui está correto. Segunda questão, segunda alternativa. Se aumentarmos a pressão do sistema, a concentração do FO2 vai aumentar? Vamos ver aqui, pessoal, o que é que acontece. Lembre-se, sempre que falar em pressão, vamos ter que analisar as quantidades de matéria. Aqui nós temos um 2 aqui, e aqui nós temos 1. Então, 2 com mais 1, 3. Aqui nós vamos ter 3 volumes do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, eu tenho apenas 2 volumes. Ok? Então, ó, repetindo aqui, ó, aqui nós temos 3, porque 2 com mais 1 dá 3. E aqui nós temos 2 volumes. Então, a pergunta é, se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a concentração de OF2 aumentará? Pessoal, eu vou falar a vocês, se a gente aumentar a pressão, ela vai para o lado que tem a menor quantidade de elementos. Então, aumentou a pressão, vai para o lado menor. Aqui eu tenho, ó, 3 do lado de cá, 2 do lado de cá. Então, nesse caso, essa opção 2 também estaria verdadeira. Ok, pessoal? Entenderam aí por quê? Porque como a quantidade, né, que tem a menor quantidade de volume está do lado do FO2, né? Aí porque aqui no caso aqui ficou um pouquinho errado, eu estou vendo agora, aqui está FO2, mas é OF2, tá? Então isso aqui é a mesma coisa, ok? Bom,
Questão 3. Se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a constante de equilíbrio aumentará. Então essa daqui, ó, também estaria verdadeiro, né? Aumentando a pressão do sistema aqui, o nosso equilíbrio vai aumentar, porque consequentemente vamos ter uma quantidade maior de produto. Então o produto vai ficar maior, então nesse caso consequentemente também teremos um aumento aí na constante. Então lembre-se que essa constante, né, o Kc, Kp, ela sempre será alterada com a pressão ou a temperatura, certo? E o quarto, se adicionarmos ao sistema um catalisador adequado, a concentração de OF2 aumentará. Pessoal, a essa daqui nós teríamos um erro. Por quê? Porque o catalisador não vai alterar a concentração dos elementos. Como eu falei a vocês aqui anteriormente, né? O catalisador, o que é que ele faz? Ele aumenta a velocidade da reação, tá certo? Então nesse caso aqui, se nós fôssemos julgar as opções verdadeiras, né? Nós teríamos a letra D. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 estariam corretas. Ok, pessoal? Então isso daí é justamente o que a gente chama de princípio de Le Chatelier, certo? Que é também chamado de deslocamento de equilíbrio químico. Valeu? Espero que tenha ajudado aqui a vocês em mais um assuntozinho. Fique com Deus aí e boa aula.